Eu vou passar o mais rápido possível para o Marcos Vinícius. Professor. Bom dia a todas e todos. Bom, eu vou começar minha fala retrocedendo um pouco no tempo, para o ano de 2003, né, nessa época. Eu tinha acabado de terminar a graduação em Ciências Sociais aqui pela UF e tive a oportunidade de me matricular como aluno no curso, que era o curso de especialização em políticas públicas de justiça criminal e segurança pública, que é dado até hoje na UF, mas naquela época era um pouco diferente, né? Porque naquele ano eu tive como colegas de turma dessa especialização policiais que faziam o CSP, Curso Superior de Polícia, que era dado para coronéis e majores, tenentes-coronéis da PM do Rio de Janeiro. E na época, esse curso que eu fazia, que era uma especialização da UF, para efeito na polícia, ele funcionava como um dos módulos do CSP. Então, o efeito prático disso é que tinham 40 alunos nesse curso da PM e nessas altas patentes, e tinha vaga para 10 civis e eu estava entre eles, né? Eu e a colega Sabrina Souza, inclusive. Bom, e aí, assim, já de início, tivemos, assim, eu comecei a aprender como é que funciona a polícia, né? Na primeira aula, porque a primeira aula era uma aula que os coordenadores do curso, na época, eram o Kant e a professora Simone Guedes, estavam fazendo uma coisa que chamavam de sensibilização, ou seja, dar uma aula, não era bem uma aula, explicar o que era o curso. E os alunos, né, absolutamente calados, e um silêncio assim, um tanto constrangedor, inclusive. E aí a professora Simone observou isso e falou assim: vocês estão muito calados, o que houve? Aí um dos alunos, né, depois esse aluno foi até comandante da PM, ele disse o seguinte para explicar o silêncio deles. E para mim me pareceu uma frase lapidar, né? Ele disse o seguinte: olha, na polícia, tudo que nós fazemos é precedido de uma patrulha de reconhecimento. Então, os alunos, né, estavam ali não na condição de alunos, naquele primeiro dia, né? Estavam, como a Jaqueline mostrou, né, estavam exercendo essa questão de ser polícia 24 horas por dia. E aquela sensibilização ali não dava conta naquele dia, tinha que ser uma sensibilização diuturna o tempo todo. Por isso que eu vou começar falando de 2 episódios, né? Esse curso durou um ano inteiro. 2 episódios que aconteceram ao longo do curso e que eu acho que pode ser, assim, um ponto de partida para a gente pensar essas questões aqui postas pela mesa. Bom, o primeiro episódio foi um dia que a gente ia fazer um seminário, da disciplina do Kant, inclusive, em que eram seminários em grupo, e eu estava num grupo que tinha civis e tinha PMs. Né? Eram grupos enormes, 7, 8 pessoas, né, para fazer o seminário. E quando eu cheguei para os seminários, eu tinha marcado com os colegas de a gente chegar 20 minutos mais cedo para fazer uma estratégia e tal de apresentação. E eu cheguei e encontrei um dos alunos civis, né, que estava me esperando, jornalista ele, de formação. Aí o que ele me disse foi o seguinte: olha, Marcos, está tudo tranquilo, está tudo certo já. Eu falei: como assim? Ele disse: não, porque os policiais já fizeram, em palavras que ele usou, já plantaram questões na turma, para a turma perguntar para nós, e as questões são essas aqui, e então é só a gente tem que responder isso aqui, né? Eu falei: porra, como assim? Né? Já está tudo ensaiado de cara e tal. Ele falou assim: é isso aí. Ele achou ótimo, né? E eu fiquei pensando: pô, então vamos lá, né? E aí a gente fez a coisa do jeito que eles fizeram e tudo saiu de acordo com o ensaio.
muito bem, né? A gente deu a deixa, os alunos, né, fizeram as perguntas e a gente fez o que tinha que fazer. Mas naquele dia me chamou muito mais a atenção uma outra apresentação, que foi o seguinte, né? O aluno pegou, o tema era Você Sabe Com Quem Você Está Falando, do Roberto da Mata. E era um grupo só de policiais. E me chamou muita atenção a fala de um aluno que ele me pareceu incompreensível de tão alto que ele falava e apressado, né? Quase como se estivesse dando uma instrução para uma tropa. A minha impressão foi absolutamente essa. E quando acabou a apresentação dele, ele foi ovacionado pela turma, assim, muitas palmas, assovios e uhul e tal. Eu pensei, pô, mas eu não entendi nada que esse cara falou, como assim? Então aquilo ali eu fui aprendendo, né, ao longo de essa e outras situações muito similares, que no processo de aprendizado, né, muitas vezes vale mais a forma do que o conteúdo, né? Eles estão muito preocupados em fazer uma coisa com um script e com uma forma determinada. Então, por isso que ele agradou tanto, né, os alunos que eram policiais, porque ele estava fazendo a coisa da forma que sensibiliza os colegas. E isso deu muito certo. Agora, se isso é uma forma acadêmica de difusão do conhecimento, de aprendizado, aí isso é outra questão, né? Mas que para aqueles alunos, né, policiais, isso parecia fazer muito sentido e para eles fazia mesmo todo sentido. E aí é a coisa que a Jaqueline estava falando, né, de uma tara do controle do processo de aprendizado, né? Tem que estar tudo sob controle. Contra esse mundo não regulado, né? O mundo é um caos não regulado e eles precisam confiar que eles vão ter estratégias que vão funcionar, e para isso, né, aquela coisa, voltando à palavra que ele usou, né, plantar questões entre a plateia. Bom, isso foi um episódio. E o outro episódio, né, que aí tem uma relação direta com o tema aqui do seminário, que é a arma, né, foi o seguinte, né, nós estávamos no intervalo, aí voltando do intervalo, para assistir uma outra aula, e eu reparei que tinham 3 alunos policiais rindo, assim, rindo muito, né? Eles tinham visto uma coisa muito engraçada, né? E aí eu perguntei, falei assim, pô, né, quero rir também e tal, o que aconteceu? E aí os colegas me explicaram o que aconteceu, e aí eu vou relatar agora com base no que eles me falaram. Eles estavam lá tomando café, né, no pátio do lado do Chifre, e estavam sentados lá na deles, e sentou perto deles 2 caras, assim, segundo eles, com pinta de estudante de história ou de ciências sociais, isso no diagnóstico deles. E começaram a apertar um baseado, né, na frente deles, eles foram lá, estavam apertando. Aí quando eles acabaram de apertar o baseado deles, eles notaram que não tinham isqueiro, ou fósforo, enfim. E aí olharam para os PMs que estavam na frente dele, que eram alunos, estavam muito discretos, inclusive, e perguntaram, aí irmão, tem fogo aí? E a reação deles podia ser muito pior, vamos combinar aqui. Mas a reação deles foi falar assim, um deles falou assim, tem. Ele estava com uma pochete e puxou o fecho da pochete e deixou antever a arma dele. Né? Um exemplo de uso da arma. Né? Puxou e aí os estudantes olharam aquilo e falaram assim, pô, é cana, irmão. E ele olhou para a cara assim, tal, tipo assim. E a reação dele, né, foi o deboche, foi o escárnio e tal. Né? Bom, vamos combinar que é muito melhor do que outro tipo de reações que eles, porventura, pudessem ter. Mas eu, assim, naquele momento, assim, eu falei assim, porra, vocês estão rindo disso, cara, e tal. E foi a gente teve uma pequena conversa ali,
né, sobre... porque aquilo me incomodou, entendeu? Aquilo me incomodou profundamente. No momento. Isso demonstra, né, uma coisa que é o tema... O professor Marcos Vinícius tem uma tese de doutorado sobre os plantadores de maconha no estado do Brasil e na Argentina. Essa que é a tese de doutorado dele, por isso que eu estou brincando aqui, que pudera não, que ficou... Inclusive, isso está escrito na tese, né? Isso é um dado da tese. E aí, assim, isso demonstra, né, qual o tipo de uso que esses alunos, porque como os nossos alunos do tecnólogo, no polo, eles ali estavam no chifre na condição de alunos, era presencial, mas a condição de aluno é a mesma. E o uso da arma que eles fizeram foi esse, né? Tipo, ó, estabelecer uma distinção. Não vem aqui me pedir fogo não, seu maconheiro de merda. Era mais ou menos isso que ele estava falando, mas usou a via da jocosidade, né? E não da truculência e tal, e ficaram a aula inteira rindo. Aí eles olhavam para mim e ficavam... Não é à toa também. Então, assim, eu parto desses episódios, né, que foram em 2003, porque eu acho que ali é que eu começava a conhecer essa lógica, que é uma lógica dos policiais enquanto alunos no contexto da universidade, produtora de tal tipo de alteridade, né, e que, no caso desse dia, foi até amena, né, foi só uma coisa da jocosidade. Outras coisas piores aconteceram, né, na mesma época teve gente que foi abordado fumando maconha no chifre pelo motorista que estava esperando o comandante sair da aula. E aí foi uma coisa muito mais... que teve muito mais repercussão, digamos assim, e teve que administrar com firmeza. Então, assim, quando eu passei a fazer parte desse curso de tecnólogo, né, na qualidade de tutor de apoio pedagógico, eu fui mais ou menos com base nessas coisas que eu comecei a aprender nessa época do curso. E indo nos polos e tal, assim, sempre que tem algum conflito, por exemplo, no polo, eu vou lá para tentar ver o que está acontecendo e pensar uma maneira melhor de administrar o conflito, de maneira que seja pedagógica, porque essa é a preocupação também, não é só administrar o conflito. Cada vez que tem alguma coisa que a gente tem que atuar, dizer assim, olha, nós estamos fazendo isso porque isso aqui é a universidade, tem os seus princípios próprios, que são bem diferentes dos princípios da PM. Só que, aí eu queria falar um pouco agora de uma coisa que eu aprendi quando eu fui atuar no curso, né, que tem a ver com a lógica do CEDERJ, né? O CEDERJ é digamos, uma ferramenta de política social que tem como pressuposto a ideia que tem muita gente no Rio de Janeiro que está excluído da universidade. E isso está escrito em todos os documentos formais do CEDERJ. Isso é falado cada vez que tem um seminário desse, né? E visita docente e aula inaugural, né? Sempre tem alguém representando o CEDERJ que fala isso. Olha, o CEDERJ é uma iniciativa no sentido de dar inclusão social para o cara que está excluído da universidade. E tem dois tipos, né, que são enunciados. Um tipo, né, que é o cara que tem um horário de trabalho que não permite a ele que frequente a universidade, que nossos alunos talvez se enquadrem aí, não bem o horário, mas o regime de trabalho. E um outro tipo é o cara que mora muito longe, né, da universidade pública e não tem como, né, se deslocar. Tanto que uma característica da engenharia do CEDERJ é que tem polo em tudo que é lugar do estado, né? Lugar mais distante, que o cara fica muito longe da universidade, tem lá um polo, né, do CEDERJ.
Então, digamos, a engenharia social do CEDERJ é no sentido de prover inclusão para uma clientela, digamos assim, supostamente excluída da universidade. Bom, isso é o CEDERJ. Acontece que o nosso aluno, e aí eu fui notando que os conflitos que aconteciam eram decorrentes não do nosso aluno ser um excluído, mas muito pelo contrário. Era por conta dele estar incluído em lógicas e numa instituição que era frontalmente contraditória com o ethos da universidade. E quase todos os problemas decorriam justamente disso. E aí, enquanto que o CEDERJ ficava falando o tempo todo de inclusão social, os nossos alunos tinham também o seu termo mantra, digamos assim, que era choque cultural. Então, o CEDERJ preparava uma engenharia para incluir o excluído, e o que o nosso aluno sentia era um chocado, né? Chocado. Aí a questão dos conteúdos é uma coisa muito forte, né? Tem uma disciplina do primeiro período, Introdução, Estudo de Segurança Pública, em que o choque era, assim, preferencialmente ali. Ali era como é que é essa coisa de terremoto, né? O ponto... O epicentro, né? Era uma disciplina, e que não é à toa, né? Que era o epicentro de todo tipo de conflitualidade. Ou seja, onde os caras levavam o choque mais forte. Então, muito do trabalho que a gente faz, né, no sentido de pensar que esse curso seja o melhor, que tenha aproveitamento, em que a gente atinja nossos objetivos político-pedagógicos, passa por traduzir essa questão do CEDERJ, né? O CEDERJ, né? Toda a engenharia e toda forma de resolver problemas dele está baseado nessa ideia de que, olha, o principal foco é incluir o excluído. Nós temos um aluno que não estava excluído, pelo contrário, ele estava muito bem incluído numa lógica, né? E incluído nessa questão ontológica, talvez, de ser policial 24 horas por dia. E então, e aí por isso que eu estou falando isso aqui de maneira tão detida. A linha de frente disso é o tutor, né, que precisa considerar, né, e aí temos muitos tutores que eram tutores de outros cursos do CEDERJ, e que estão muito acostumados a operar com essa lógica do CEDERJ, que você tem que incluir o cara. Mas só que o problema, assim, não vou falar, não é problema, né? A característica do nosso aluno é bem diferente disso. Não se tratam de coitadinhos excluídos que não moram longe ou trabalham muito e não podem ir. Não. Nós temos um aluno, né, muito pelo contrário. Eles estão como eu falei sobre os alunos lá da pós em 2003. Né? Eles acham mesmo que a atividade acadêmica, o conhecimento da universidade, ele é carregado de imprevisibilidade. Você elabora um projeto de pesquisa e ao final você você pode ir para uma direção absolutamente contrária ao que você pensava que fosse no começo, e isso é do jogo, é assim mesmo. Você não vai querer fazer teleologia na universidade. Acontece que o nosso aluno, ele está exatamente operando numa lógica inversa dessa, e aí que está a questão, né, de tentar pedagogicamente explicar para esses caras que, poxa, o conhecimento gerado na universidade e o conhecimento gerado por ele é uma coisa que pode, ao final, apontar para um caminho absolutamente diverso do que ele está vendo agora. E no meio vai ter muita dor, né? Porque o tipo de conhecimento, de metodologia que a gente usa, invariavelmente implica dor para qualquer um de nós. Agora, imagina para um sujeito, né, que trabalha, alguns têm décadas na instituição, trabalha numa instituição que é o contrário, né, que ele tem que controlar os processos, né, e aí aqui não, um processo que ele tem que
seguir uma metodologia, mas em termos de resultado, né, do que a pesquisa dele vai gerar, ele não tem o menor controle. Isso incomoda muito, né, e não poderia ser diferente. Então, eu acho que o nosso esforço principal tem que ser no sentido de modular isso o tempo todo. Olha, temos aqui uma engenharia, que é a engenharia do CEDESC, que está querendo incluir as pessoas, mas nós temos alunos que não têm problema nenhum de exclusão. E que muitos dos conflitos decorrem da inclusão visceral dele numa lógica que é a lógica da PM. E com os alunos que são guardas ou bombeiros, não é muito diferente, né? Pelo contrário, pode ser muito mais radical. E aí, mais contemporaneamente, mais recentemente, né, temos aí algumas turmas já formadas, né, 2 semestres de alunos se formando, e aí eu vejo que tem um movimento assim, que aí, para pensar é o seguinte, né, o que os nossos alunos pensam sobre o curso e aonde isso pode levá-los, né? E a gente vê um movimento por parte dos alunos, que é um movimento no sentido do seguinte: olha, tudo bem, agora nós somos tecnólogos, mas, e isso aí dito, palavra de um aluno que me falou por e-mail, o seguinte: olha, para quem é praça não adianta nada o diploma de tecnólogo, que a gente nunca vai aplicar isso na PM. E aí eu procuro falar o tempo todo o seguinte: olha, mas quem falou que esse curso é para usar dentro da PM? Porque existem vários cursos que eles fazem, sei lá, técnicas operacionais, tiro e cuidar de arma, sei lá, que é um curso feito justamente para ele usar dentro da corporação. E o nosso curso é o contrário, ele é pensado, né, nós elaboramos um curso que pensa a segurança pública do ponto de vista da sociedade. Portanto, né, o nosso aluno, preferencialmente, ele é um aluno que está preparado para pensar e gerir política pública de segurança, tecnologia de segurança para fora. Então é o que eu digo para eles: olha só, sai da PM. Para esse aluno eu falei: olha, nós vamos ter um concurso aí para tutor, vem trabalhar com a gente. Ou seja, né, tentando desmistificar essa questão de que ele tem que usar esse curso dentro da polícia. E aí ele gera uma frustração no policial, né, o fato dele, ele tem aqui o diploma, mas lá dentro da polícia o coronel vai falar para ele: ó, dane-se, isso aí, você é um praça, você vai ficar no PO na rua, e é isso que temos para hoje. E aí ele fica com aquele diploma na mão e falando assim: e agora? Né, o que eu faço com isso aqui? E aí passa também para a gente mostrar para os nossos alunos que o conteúdo desse curso, o resultado desse curso, o empoderamento dele com o diploma que ele vai ter, é uma coisa para ser usado fora da PM. Né? Porque esse curso, não é assim, embora a ideia inicial, né, ao solicitar de nós fazer um curso, era qualificar os policiais. Só que é o seguinte, né, da forma como esse curso foi feito e é gerido, é um curso que ele serve não para qualificar o policial como policial, e sim para dar a ele uma oportunidade diferente de inserção no trabalho, de repente. Inclusive que ele pode fazer concomitante com a atividade dele de PM. O cara pode ser tutor e policial, aliás, como temos alguns, né, que são policiais e são tutores. E eu acho que, então, passa muito por isso, né, de nós mostrarmos para os nossos alunos que tem vida fora da PM, vida laboral, né, e que esse tipo de conhecimento que a gente está estruturando é no sentido de ele usar fora. Enfim, é isso que eu queria falar. Bom, a gente continua então aí no debate. Muito obrigado.